Oi, oi, boa noite. Vamos para o nosso segundo dia da leitura da palavra. Agora são 8 horas e 48 minutos da noite e a gente vai ler agora João capítulo 2, que diz assim: As bodas em Caná, a água feita vinho. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná, na Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E sua mãe disse aos empregados: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra, para as purificações dos judeus. E em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardastes até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe, e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Jesus purifica o templo. E estava próxima a Páscoa dos judeus. E Jesus subiu a Jerusalém e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambiadores assentados. E tendo feito um arorgague de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: Tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de vendas. E os seus discípulos lembraram-se do que estava escrito: O zelo da tua casa me devorará. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: Que sinal nos mostras para fazeres isso? Jesus respondeu e disse-lhes: Derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: Em 46 anos foi edificado esse templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, e os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isso, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. E assim se encerra o capítulo 2 de João. Que forte essa palavra, né? Tanto quanto Deus fez ali o seu milagre em transformar a água em vinho, foi feito vinho dessa água. E também quando ele purifica o templo,
tira toda aquelas vendas, né? Aqui no versículo 16, ele disse, né? Disses ao que vendia o pombo, tirai daqui estes e não façais a casa do meu pai casa de vendas, porque o templo era sagrado. E também ali ele já havia falado da ressurreição dele, que seria em 3 dias, o seu corpo. Então o capítulo de João nos traz muito a reflexão daquilo que Jesus nos ensinou e daquilo que ele nos trouxe de ensinamento dia após dia para os dias de hoje. Então ficamos aqui com essa palavra, com essa reflexão, que você possa ter escutado com todo o coração e elevar o seu pensamento ao Cristo, a entender as Escrituras, tanto do Velho Testamento quanto do Novo Testamento. Deus, ele nos ensina, ele nos mostra o caminho que devemos andar, a percorrer. E eu creio nisso. Então, até amanhã com o próximo versículo.